Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor.
Shalom. Ainda vamos estar no juntinho. Que saudade. Irmão, que saudade, irmão. Eu tô vendo o irmão Fernando lá. Irmão Fernando, que saudade. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Vamos estarmos aqui na presença do Senhor para ministrar a sua palavra, fazer depois um sábado diferenciado. Talvez vocês aqui, um sábado diferenciado. Nós, esse sábado, estivemos aqui orando pelas nações, orando pela família e orando pelos ministérios. Desde 8 horas da manhã, a pastora Marisa com toda a equipe de mulheres, né, e tivemos pessoas chegando nos horários parciais, né, das 8 às 8 da noite, e foi uma bênção. E depois nós estivemos aqui com os homens, os jovens, tivemos bastante jovens aqui, né, e ficamos aqui até 3h30. E depois eu coloquei os jovens para acampar no altar, né? Aí depois eles dormem aqui no altar e foi muito gostoso. E hoje eles decidiram, acordaram. Eu perguntei: vocês tomaram café? Ele falou: não, nós fizemos um desafio, estamos todos em jejum. Olha, todo jejum aí, glória a Deus, né? Glória a Deus, aleluia. É? Vai deixar que a coisa acabar 2 horas da tarde. Amém, glória a Deus. Isso, vista dos seus filhos, jovem buscando o Senhor. Eu tenho visto que essa nova geração que Deus tem levantado, né, com o propósito de fazer a sua obra também. Diga para o seu irmão: você faz parte disso, meu irmão. Glória a Deus. Você vai se treinar. Glória a Deus. Amados, nós vamos para a palavra de Deus. Depois nós vamos apresentar algumas pessoas que entraram na nossa igreja, que nós ainda não falamos. Mas essa manhã nós vamos falar, depois da palavra, agradecer depois para os aniversariantes, né, pessoas que Deus deu vida, mas nós todos somos gratos pelo livramento, amém? Quem está grato pelo livramento aí? Amém. Seu filho, sua esposa, sua família, seus bens. A cidade do Rio de Janeiro está bastante perigosa, mas Deus tem nos guardado, amém? E nós vamos continuar orando, buscando ao Senhor. Graças a Deus por isso. Vamos hoje, eu quero trazer uma palavra para os irmãos de conhecimento da palavra de Deus, que está em Mateus 25:46, vai falar a respeito da questão de céus e inferno, mas é importante nós termos uma ideia do que ocorre, porque o inimigo trabalha contra aqueles que são servos de Deus. Então nós vamos nessa passagem, Mateus, Mateus 25, versículo 46. Nós vamos pegar esse texto como base para a nossa palavra. Glória a Deus. Estamos felizes com o retorno dos irmãos, né? Agora que os seus assentos estão retornando. Paz de Deus. Alguns passearam aí no período das férias, né? Alguns acabou a férias agora, né? Você está bem? Você está bem? Você está bem? Você está feliz com Jesus? Amém. Você conseguiu ler a palavra de Deus essa semana? Amém. Você conseguiu falar com Jesus à sua casa? Amém. Porque a gente fala com Jesus, não basta só cantar aquela música assim: entra na minha casa, entra na minha vida, com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é bem maior. Faz um milagre em mim. Mais uma vez, bonito. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim.
Porque está sempre na nossa casa, no nosso convívio, isso é a vida cristã. Amém? Vamos ler esse texto. Diz assim: não estes para o castigo, porém os justos para a vida. Vamos ler, está assim, igualzinho meu? Então lê comigo. E não estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Amém. Glória a Deus. Vamos para a palavra do Senhor. Esse texto, quando ontem eu estava decidido a buscar Deus mais uma vez, a gente tem que fazer a decisão. Buscar Deus é uma atitude. Você tem que se posicionar. Você diz: eu vou buscar Deus agora, vou desligar a televisão, vou parar de escutar um pouquinho o rádio, eu vou deixar de fazer aquela atividade, eu vou buscar a Deus. E ontem à tarde eu comecei a buscar o Senhor e comecei a estudar a palavra de Deus. E esse texto falou muito ao meu coração, porque a gente observa a estratégia do inimigo para paralisar pessoas, para paralisar o cristão, aqueles que são seguidores de Jesus. E às vezes nós, como meio servo de Deus, já recebemos esse conhecimento da palavra de Deus, mas achamos que algumas coisas estão muito distantes de nós, no sentido dos ataques, porque não percebemos os ataques de Satanás. E por que ele ataca? Porque a palavra de Deus fala sobre algo de eternidade. Ontem aqui, quando estava com o jovem, nós fazemos assim o nosso culto, porque eu digo que a comunhão das mulheres, elas juntas, elas têm uma característica de buscar a Deus, e nós homens temos também uma característica nossa, de homens, de buscar a Deus. Nós conversamos um pouco, e depois cantamos, lemos a palavra e fomos orar. E a cada pessoa que orando, cada jovem disse: olha de pé, com autoridade. Aqueles jovens oravam aqui com autoridade, com firmeza. E depois nós paramos aproximadamente perto de meia-noite, liberamos os irmãos que precisavam ir, e aqui ficamos e preparamos uma mesa. Olha só como a reunião dos homens acontece. Preparamos uma mesa, botamos ali refrigerante, pão, queijo, presunto, café, sentamos e começamos a nossa ceia. E ali começamos até 3h30 da manhã, e falando das coisas de Deus, tirando dúvidas. E a gente mostrou ali que nessas experiências, ele contou alguns fatos sobre as experiências espirituais com Deus. E ele estava falando com aqueles jovens, um ia perguntando, e há assuntos que vai puxando, né? E quando falamos das coisas dos céus, eles falavam: pastor, conta um pouquinho. E eu contei um detalhe de uma experiência que teve aqui, eu já falei aqui com os irmãos, da experiência que teve aqui quando o Robson, ele, filho do pastor Walter, ele teve meningite meningocócica. Essa meningite é muito séria, essa doença já é séria. E ele ficou assim, com alguns problemas, e havia um pastor chamado Jorge Navac, não sei se o pastor está vivo, ele é de São Paulo, mas o pastor Jorge Navac foi um homem que no meio da Batista Nova, a igreja renovada Batista, ele começou esse ministério lá em São Paulo, começou essa unção do poder de Deus, das manifestações de revelação, de arrebatamento, visão e profecia. E nós vimos, eles chegaram aqui na igreja e oraram pelos líderes da Beliel, e muitos, entre eles o pastor Manuel recebeu essa unção, a pastora Vera. E aí nós estamos contando esse detalhe e contamos o seguinte: aquele jovem, ele estava doente, estava no hospital. Depois de estar no hospital, ele estava para perder um dos dedos do gangrena, e ele perdeu uma da falange. Eu lembro que a pastora Rose, ela está viva, graças a Deus, e o pastor Luiz conhece, né? A pastora Rose foi a nossa pastora na nossa juventude. Vocês conhecem isso, vocês vivenciaram esse momento lá, né? Então, está aí uma testemunha. E nesse momento ela disse: Senhor, meu filho não vai perder nem uma falange, tu me deste meu filho perfeito, e ele vai continuar perfeito. Amém. Isso é fé. E ela acreditou nisso. E lá o pastor Jorge Navac,
ele tinha uma experiência do poder de Deus e a manifestação também no arrebatamento. E havia um diácono dele, e quando ele orava, ele pedia para que o diácono fosse arrebatado. E isso eu vi muito na minha mocidade, o pastor Luiz, o pessoal todo aí, né? Sua esposa. Ela viu os jovens eram arrebatados, assim, era de 5 a 6, né? Isso é verdade, pastor Luiz, eu falo? O arrebatamento da mocidade era assim: 5, 6 eram arrebatados ao mesmo tempo. Ia ter a experiência dos céus. E lá eles tinham experiências. Coisa que eu nunca fui arrebatado, não, mas eu ficava com acordeão. Eu tinha responsabilidade com acordeão. Já pensou ser arrebatado com acordeão? Eu ia me machucar, né? Então o soldado chegou no misericórdia e ficava ajudando o pastor. Então, voltando a esse fato, ele pediu: Senhor, arrebata e leva ele lá onde está o Robson. E esse diabo veio de São Paulo arrebatado. E ele chegou. É bom que o pastor Luiz está aí, e aí você sabe que eu estou falando a verdade. E o Robson também está vivo, está na Inglaterra, eu acho, hoje. Tá? Mas ele entrou e veio arrebatado. E o pastor Jorge Navarro falando com ele, dizendo, ele não perde a memória, não perdeu nada. E falando: pastor, eu estou chegando no hospital. Cheguei no hospital, e o anjo com ele, arrebatado, o anjo também, vai prestando atenção. Vai ser que você fala: pastor, por que o senhor está falando isso? Você vai entender aquela testemunha. E aí ele chegou lá. Quando chegou na porta da enfermaria onde estava o Robson, ele teve que parar. O anjo parou ele. E lá na porta, a pessoa que estava, assim, irmão que estava sendo arrebatado, informou o pastor Jorge que havia um anjo lá dentro, do lado do Robson. E esse anjo que estava lá do Robson perguntou ao anjo que veio com ele, não perguntou a ele, perguntou ao anjo que estava ao lado dele, perguntou: quem é esse que está do teu lado? Aí o anjo falou: ele é um conservo. Aí ele permitiu que entrasse no quarto, para você ver como Deus nos guarda. E ele foi lá, e ali ele pôde observar o Robson sendo operado pela ação de Deus. E o Robson não perdeu o dedo, foi curado ali no sítio. Hoje é o doutor Robson, onde é um senhor casado. É muito bom a gente falar das coisas dos céus pelas experiências, mas é melhor nós conhecermos o céu pelo que Jesus fala. É muito bom de arrebatamento, é muito interessante as experiências, mas o que firma a gente é o que Jesus deixa sobre os céus, porque os céus existem. Os céus é uma realidade. E a palavra de Deus diz aqui em Mateus 25, eu poderia falar muitas coisas a você sobre experiências que pessoas tiveram, mas ela não vai te fundamentar. É isso que eu quero falar com você. A experiência que o irmão teve: eu fui no céu, e ainda tem aquele que diz: eu fui no inferno. Meu Deus, Jesus, não quero no inferno nunca. Tive a experiência do inferno. Irmão, já está o inferno isso aqui. Porque a pessoa fica pedindo a Deus para ir para o inferno. Tem que esperar por Deus, no nome de Jesus. Mas eu quero dizer alguma coisa a você, para você entender que a palavra de Deus diz: irão estes para o castigo eterno, porém o justo para a vida eterna. Quando o Senhor o eterno, fez todas as coisas, merecido, no início Deus faz todas as coisas. O Senhor, Ele criou os céus, a terra, os seres. É importante você, mesmo que já tenha ouvido, estudado sobre a palavra de Deus. Um tempo atrás eu preguei sobre as dimensões, mas hoje eu não estou falando sobre as dimensões. Eu quero ir num ponto e focar você em entender por que o inferno, por que o inimigo luta contra você. A palavra de Deus nos mostra, ela tem alguns textos bíblicos em que Jesus vai falar, Jesus vai mostrar que o céu existe, que Jesus vai mostrar que o Eterno cria todas as coisas. Há sim uma situação. A palavra de Deus vai falar em Isaías, a palavra de Deus vai falar em Jeremias, vai falar nos textos, né, sobre essas questões do inferno. E a palavra do Senhor vai mostrar algumas coisas. Ezequiel, desculpe, não é Jeremias, não, Ezequiel vai falar que o ser, ao ser um anjo, que ele resolve, ele está em rebelião com Deus, ele resolve ter um posicionamento que Deus não colocou.
E esse posicionamento, ele quer se tornar igual ao Altíssimo. Ele quer ser parecido com o Altíssimo. Ele quer subir um monte de Deus e ser igual ao Altíssimo. E a palavra de Deus diz que ninguém é igual ao Altíssimo. E aí eu vou pegar só os textos, que eu não vou aqui ficar apontando, mas eu quero que você preste atenção nesse, porque nós temos muitas pessoas novas chegando. E você precisa saber que o que Jesus fez por você foi muito importante. Mas você tem que cuidar. Eu tenho que me cuidar. Eu tenho que cuidar e entender por que eu tenho que me cuidar. Eu tenho que vigiar, eu tenho que entender por que eu tenho que vigiar. Porque o céu é uma realidade, mas o inferno também é uma realidade. A palavra de Deus diz que o inferno existe, mas o mundo tem feito tudo para tirar essa noção de inferno, essa noção de diabo, essa noção de demônios, para que o homem perca essa direção e ele venha se perder, ele venha ser destruído por causa do afastamento que teve com Deus. Voltando a esse início, a palavra de Deus diz que esse ser espiritual, ele se revela contra o Senhor e ele é expulso dos céus. Você expulso dos céus tornou-se inimigo de Deus. Preste atenção, o homem não existia, ele tornou-se inimigo de Deus. E ao tornar-se inimigo de Deus, tudo que Deus criar, tudo que Deus fizer ou que fez, ele é contra isso. Ele quer destruir de alguma forma a beleza que Deus criou. Quer destruir de alguma forma aquilo que é santo para Deus, aquilo que é separado para Deus. Aí Deus criou o homem. Você conhece essa história? Deus criou a humanidade. Deus criou o homem. E há um lugar que a palavra de Deus diz em Gênesis, que é um lugar que a presença de Deus se manifesta. Dizem que o original dessa palavra Éden é muito mais do que um jardim, um local. É um lugar que é uma porta aberta. É um lugar, se você for da profundidade da palavra Éden, ele não tem a ver com esse jardim que você pensa que tem a árvore, tem as coisinhas de rios ali, ainda aqueles quadros. Há um local sim geográfico. Mas a presença de Deus se manifestava ali para o homem. E aí o homem tinha esse relacionamento com Deus. O homem, ele tem esse convívio, porque a gente precisa, o relacionamento é caminhada, lembra? Eu vou lembrar a palavra do pastor Júlio lá no retiro. Você precisa dar uma lembra para ter relacionamento. Você precisa caminhar junto. E o Senhor caminhava junto ali, o Senhor via todas as vezes. Esse Deus é tão maravilhoso, irmãos, que o homem não teria capacidade de entender Deus. Até hoje nós temos dificuldade, mas Ele se revelou para que nós pudéssemos entendê-lo, para que nós pudéssemos conhecê-lo. Mas o homem falhou, não falhou? Amém ou não amém? O homem falhou, o homem se perdeu. Mas se perdeu por causa de quê? Porque ele se deixou ser enganado. Então ele foi roubado. Ele foi tirado a sua oportunidade de ter comunhão com Deus. Mas a palavra de Deus diz que o inferno, ele foi criado para Satanás. A palavra do Senhor está aqui, no versículo 41, no mesmo texto, Mateus 25. Lá no finalzinho do texto, 41, versículo, diz: apartai de mim, malditos, para o fogo eterno. Preparado para quem? Para o diabo. Então, esse lugar não foi preparado para o homem. É importante você lembrar disso e ter conhecimento disso. Ele não foi preparado para você. Ele não foi preparado para mim. Ele foi preparado para o homem. Mas o homem, por causa do afastamento, ele perde a comunhão com Deus. E esse lugar que Deus preparou para que esse ser não tivesse mais, não sinta a presença de Deus e venha ter tormentas, porque esse lugar é onde o fogo não se apaga e é onde o verme não morre. É um lugar de tormenta para o espírito, é um lugar de tormenta para esse ser chamado Lúcifer e todos os seus demônios. A palavra de Deus diz que esses seres espirituais foram aprisionados, está lá em 2 Pedro. Então é uma realidade, não é vamos colocar assim, não é um conto, não é um conto de fada. A eternidade é algo sério e nós fazemos parte dela. Você faz parte dessa eternidade. Um dia você nasceu, um dia você foi gerado. E a palavra de Deus diz que Deus te conheceu lá no ventre da tua mãe.
lá na tua formação, Deus conhecia você, conhece você. E esse amor de Deus da salvação, esse amor de Deus de nos levar ao céu é para todos nós, amém? É para todo homem. Então, se existe inferno, existe um lugar onde Satanás vai ser aprisionado, vai ser trancado, e não será mais dado lá, que essa palavra Deus vai mostrar isso no futuro, através do Apocalipse. Então o que o inimigo faz? É aqui que eu quero que você entenda a palavra. Em nome de Jesus, acorda. Você precisa ouvir a palavra. Você vem estar cansado, mas pede ao Senhor, tira o cansaço. Em nome de Jesus, cansaço, saia. Porque nós estamos falando das coisas de Deus. Nós precisamos estar atentos. Porque isso aqui poderá fazer mudança na tua vida. Ah, pastor, eu sou crente, já entendo tudo. Você não entende nada. Eu não sei nada. Um dia eu falei com o pastor Valdo. Eu disse, pastor, eu queria conhecer a palavra de Deus. Eu tinha aproximadamente uns 22 anos, 23 anos. Ele disse assim, eu já sou da igreja, eu sou já há 20, eu já estou há 10, 12 anos como pastor e não conheço nada, Pedro. Eu nunca esqueci isso, não conheço nada. E cada vez que ele vai indo, ele vai conhecendo nada. Cada dia é uma novidade. Cada dia Deus se manifesta diferente. Cada dia é novidade de vida, amém? Mas você precisa compreender. Aqui, eu vou mostrar para você que existe uma estratégia. Se existe o inferno, existe o céu é de Deus. Amém. Agora, se Deus criou o homem para viver com ele. Mas o homem se separou dele. Houve o amor de Deus. Deus enviou Jesus Cristo. Mas se Satanás é o inimigo desse povo de Deus, ele vai se levantar, porque ele sabe para onde ele vai. É isso que você tem que entender. Ele sabe qual é o destino dele. Não tem jeito. Ele é um ser que está condenado. Não tem salvação para ele. Não pense você que vai chegar lá no final, Deus Satanás está perdoado. Não tem isso. Deus expulsou ele da presença dele. E a palavra de Deus diz que hoje ele não está preso. Então o que ele fez na terra? Ele destruiu o homem na autoridade que Deus deu a ele. Ele roubou isso do homem. E agora ele tem um comando sobre o homem. Preste atenção nessa palavra. É comando mesmo. Ele tem um comando sobre o homem. Porque ele conseguiu agora separar a comunhão de Deus, ou melhor, a comunhão do homem com Deus. Ele conseguiu fazer isso. Ele conseguiu fazer que o homem fechasse essa porta da comunhão. A porta foi fechada. Por isso que Adão busca cadê essa presença? E ele sentiu falta de presença. Alguma coisa aconteceu terrível na vida de Adão com sua esposa. E eles começaram, tem que acontecer, tem que fazer uma solução. Ele buscou as soluções. E a solução não foi boa. E Jesus disse, para que aí o Deus eterno vai mostrar que para que a porta seja aberta, tem que ser pelo Cordeiro de Deus. Ninguém entra no céu a não ser pela porta aberta de Deus, através de Jesus Cristo. A Bíblia não muda, irmãos. Gênesis é o que fala Mateus, que fala Apocalipse. A porta é Jesus. Tem que ser pela porta. E a palavra de Deus vai mostrando que o inimigo agora coloca um sistema no homem, coloca um desejo no homem de ter mais prazer, buscar as coisas do seu interesse do que as coisas de Deus. Aí começa a buscar as coisas do interesse dele. Ele começa. E ele, para ter força nesse sistema, ele tem que aumentar a malignidade. A maldade tem que ser aumentada para que a ação seja mais forte. Aí você vai começar a ver irmão matando irmão. Aí você vê na Bíblia que fala assim, é o Espírito que está agindo, que aí na palavra de Deus, no Novo Testamento vai dizer o príncipe deste mundo. Ele não é o Senhor deste mundo. Ele tem um reinado e o tempo dele está acabando. Jesus está voltando. Deus. Glória a Deus.
Então, ele usa essa estratégia, porque ele tem um domínio, ele tem um principado, mas diante do Senhor não tem autoridade nem no reino dele. É importante a gente falar isso. Diante do Senhor ele não manda nem na casa dele, nem no espaço que foi permitido ele agora agir. Mas diante dos homens, ele tem poder. Diante dos homens, ele pode mudar situações. Pastor, me dá a base bíblica, eu vou te dar. Quando Jesus estava lá no jejum, quando Jesus estava lá dedicando, o Espírito Santo mandou dedica, porque vai começar o teu ministério. Ninguém pode começar o ministério sem dedicação. Aprenda isso. Guarda isso aí, discípulos. Então você vai começar o ministério sem dedicação. Vai entrar de peito aberto? Nem Jesus entrou de peito aberto. Foi buscar a presença para depois começar o ministério. Aleluia. Então aí ele estava ali, quando ele acaba, o inimigo no processo dele estar naquela dedicação, o inimigo chegou a falar assim, eu vou logo para a parte que eu quero. Ele disse, olha, se você faça o seguinte, Jesus, se você se ajoelhar aí, se você se prostrar diante de mim, olha só o que aconteceu. Você tem que prestar atenção nisso. Eu te dou todos os reinos deste mundo. Eu te dou todas as riquezas e ouro. Então estou dizendo que o inimigo faz qualquer coisa para que o homem perca a direção de Deus e se prenda nas coisas materiais e perca a salvação. Só que você sabe que Jesus resolveu esse problema, amém? Amém. Jesus disse, ó, só Deus que eu vou adorar, acabou. Daqui a pouco eu resolvo contigo. Espera mais um pouquinho aí. E Jesus resolveu, amém? Amém. Mas esse inimigo, sabendo que aonde ele vai estar preso, que o inferno vai vir com ele e falar, então eu vou ter que levar esses homens. Porque a palavra de Deus diz que o homem precisa estar em comunhão com Deus. O homem tem que se santificar. Quando eles cantaram aqui, eu falei, que coisa linda nessa palavra, santificar, buscar mais unção, conhecer-te além do véu, dos santos, ser transformado a tua imagem de Jesus. A alma tem que se santificar. Por isso que Jesus, quando ele, a palavra de Deus diz que Deus te amou de tal forma que ele envia Jesus para que você tenha oportunidade. Porque ele vai tentar de qualquer maneira, primeiramente eu estou falando para aquele que não teve conhecimento de Deus. Ele vai tentar fazer qualquer coisa para que esse homem não tenha